Você veste a sua camisa amarela, pede uma pizza, senta no sofá com seus amigos e liga a televisão em uma noite de terça-feira. O Brasil está jogando pelas eliminatórias sul-americanas. O adversário é a Bolívia, a Venezuela ou o Peru. A nossa seleção domina o jogo, troca passes de calcanhar, faz 3, 4 gols com uma facilidade irritante. E o narrador da televisão grita a plenos pulmões que o esquadrão brasileiro voltou, que o gigante acordou e que o respeito internacional foi recuperado. Você vai dormir com um sorriso no rosto, sentindo aquele orgulho adormecido e acreditando cegamente que no ano seguinte a taça da Copa do Mundo finalmente será nossa. Mas o que você não sabe, e o que eles tentam esconder a todo custo, é que enquanto você comemora esses gols vazios na sala da sua casa, existe um grupo de engravatados rindo de você em salas com ar-condicionado na Suíça, nos Estados Unidos e na sede da CBF. Eles riem porque você acabou de morder a isca da maior e mais lucrativa ilusão de ótica da história do esporte mundial. Hoje, nós vamos rasgar o contrato sombrio que vendeu a alma da seleção brasileira. Prepare-se para descobrir como fomos feitos de idiotas a cada 4 anos e por que a lista de convocados que você tanto debate, na verdade nunca foi feita inteiramente pelo treinador. Para entender o tamanho desse esquema, nós precisamos olhar para o que a seleção brasileira se tornou fora das 4 linhas. Durante muito tempo, na época de Pelé, Zico e até do Romário, nós acreditávamos que vestir a camisa amarela era o prêmio máximo para um jogador que estava destruindo no campeonato nacional. Era o mérito puro e simples. Se você jogasse bem, você era convocado. Era a recompensa do suor. Mas na virada do milênio, a marca Seleção Brasileira se tornou um produto valioso demais para ficar apenas nas mãos do mérito esportivo ou da imprevisibilidade do futebol. A Confederação Brasileira de Futebol percebeu que tinha nas mãos a franquia esportiva mais famosa, icônica e lucrativa do planeta. E o que o sistema financeiro faz com uma franquia de sucesso? Ele a privatiza. Eles venderam os direitos de exibição, venderam a alma do patrocínio e, o mais assustador e revoltante de tudo, venderam os direitos de escalação. O escândalo que a mídia tradicional tentou abafar rapidamente, mas que vazou nos bastidores investigativos anos atrás, revelou a existência de contratos comerciais obscuros firmados entre a CBF e empresas internacionais de marketing esportivo. Esses contratos, assinados a portas fechadas, continham cláusulas que pareciam ter saído de um filme de máfia corporativa. A empresa parceira, que comprava o direito de organizar os amistosos do Brasil pelo mundo afora, exigia em contrato assinado que os jogadores mais famosos, os chamados jogadores de classe A, fossem obrigatoriamente convocados e escalados como titulares, independentemente da condição física em que estivessem, da fase técnica em seus clubes ou da vontade tática do treinador. Se o técnico quisesse testar uma jovem promessa do Brasileirão que estava voando em campo, no lugar de um medalhão europeu que não jogava bem há meses, a CBF sofria uma multa milionária e o cachê pago por aquele amistoso caía pela metade. Você consegue entender a gravidade absoluta disso? O treinador da seleção brasileira, o cargo mais cobiçado, cobrado e sagrado do nosso esporte, foi rebaixado a um mero fantoche de luxo, a um gerente de recursos humanos. Ele não escalava o time para ganhar jogos esportivos. Ele escalava o time para cumprir metas contratuais de patrocinadores exigentes. A seleção deixou de ser um laboratório de excelência e honra esportiva para se transformar em um circo itinerante, viajando exaustivamente para jogar amistosos inúteis contra seleções de terceiro escalão em estádios frios no Oriente Médio, na Ásia ou nos Estados Unidos, apenas para bater o ponto e faturar os milhões de dólares da cota de televisão. O jogador não era mais convocado porque era o melhor volante ou o melhor zagueiro do Brasil. Ele era convocado porque tinha mais seguidores no Instagram, porque o seu rosto vendia mais chuteiras nas vitrines da Ásia e porque a presença dele no pôster garantia o lucro estratosférico da empresa parceira e das agências de publicidade.
É por isso que, durante anos a fio, você olhava para a lista de convocação na televisão e sentia uma raiva inexplicável ao ver jogadores que estavam apodrecendo no banco de reservas dos seus clubes na Europa sendo chamados intocavelmente, enquanto o craque e artilheiro do Campeonato Brasileiro era solenemente ignorado. Não era burrice do treinador, não era teimosia tática, era negócio. O jogador de clube europeu tem o selo de aprovação do marketing internacional. O craque do Brasileirão, por mais talentoso que seja na bola, não atrai patrocinadores globais imediatos. Nós transformamos o santuário da camisa amarela em um balcão de negócios imundo, onde empresários usam a vitrine e o peso da seleção brasileira apenas para inflar o valor do passe de seus atletas, enquanto o torcedor brasileiro é tratado como um palhaço passivo que consome o produto sem fazer perguntas. E toda essa podridão comercial e tática é perfeitamente maquiada, a cada ciclo, pelo torneio mais enganoso do planeta, as eliminatórias sul-americanas. O nível técnico do futebol na América do Sul despencou assustadoramente nas últimas décadas. Muitas seleções do nosso continente não conseguiriam competir na segunda divisão do campeonato inglês. Jogar contra times que não conseguem trocar 3 passes seguidos sob pressão cria uma falsa e perigosa sensação de invencibilidade. A CBF e a grande mídia usam essas goleadas fáceis nas eliminatórias para blindar o trabalho medíocre da comissão técnica e vender a você a ilusão perfeita de que o time está pronto e ajustado para a Copa do Mundo. A campanha avassaladora nas eliminatórias é a cortina de fumaça ideal para esconder os buracos táticos. O torcedor, carente de ídolos, compra a camisa nova que custa R$300, paga assinaturas caríssimas de canais esportivos, consome as marcas dos patrocinadores e acredita do fundo do coração que o tão sonhado Hexa é apenas uma questão de tempo. Mas então o calendário vira. Chega o fatídico mês de junho do ano da Copa do Mundo. O circo viaja para a Europa, para a Rússia ou para o Catar. A bolha de ilusão inflada por 4 anos finalmente estoura quando a seleção brasileira, acostumada a jogar amistosos contratuais de mentira contra o Japão e a passear contra a Venezuela, dá de cara com um adversário de verdade. Dá de cara com uma Bélgica faminta e letal, com uma Croácia taticamente impecável e paciente, ou com a máquina fria e calculista da Alemanha. Quando a bola rola em um mata-mata contra a elite europeia, os contratos de marketing não entram em campo para dar carrinho. Os milhões de seguidores do Instagram não defendem o contra-ataque adversário. A força absurda da marca CBF não impede o gol de empate do Petkovic aos 116 minutos da prorrogação, num erro amador de posicionamento. E quando o Brasil é eliminado de forma tática e emocionalmente patética, o país inteiro entra em luto profundo. O trânsito para. Você chora no bar com os amigos. O jogador chora copiosamente na frente das câmeras de TV, pedindo desculpas à nação. Mas nas suítes de luxo dos hotéis 5 estrelas, os diretores de federação e os donos das agências não derramam uma única lágrima de tristeza. Sabe por quê? Porque para o sistema, o resultado dentro das 4 linhas é o que menos importa. O contrato de patrocínio milionário já foi pago antecipadamente. A cota de televisão já foi depositada em contas seguras na Suíça. O projeto comercial foi um sucesso absoluto. O choro do torcedor não passa de um efeito colateral irrelevante de um negócio perfeitamente executado. Nós fomos brutalmente condicionados a culpar o lateral que não fez a falta tática, o zagueiro que desviou a bola contra o próprio gol de forma azarada, ou o atacante que tremeu e perdeu o pênalti decisivo. Mas esses jogadores em campo são apenas as peças visíveis de um tabuleiro completamente manipulado e envenenado. A verdadeira derrota do futebol brasileiro, o nosso 7-1 moral, aconteceu no exato momento em que a nossa confederação decidiu que a conta bancária da instituição era mais sagrada e importante do que a glória esportiva. O 7-1 não foi um assazo tático do Felipão. Foi a exposição máxima e sangrenta de uma seleção que foi construída por departamentos de marketing. Uma seleção oca por dentro, rica por fora e sem alma competitiva.
E enquanto esse sistema sombrio continuar operando nas sombras, enquanto os contratos obscuros ditarem quem veste a camisa que um dia transpirou sangue de lendas, nós continuaremos sendo feitos de idiotas a cada ciclo de 4 anos, vivendo de ilusões baratas e morrendo da mais dura realidade. A engrenagem comercial engoliu a nossa essência e privatizou o nosso orgulho. Mas os personagens principais desse circo bilionário, aqueles que estão dentro do campo aceitando as regras do jogo, também precisam assumir a sua parcela obscura de culpa. No nosso próximo vídeo, nós vamos apontar os holofotes sem medo para o epicentro desse furacão midiático. Vamos analisar a figura polêmica de Neymar Júnior, o homem que deveria nos guiar ao tão prometido Hexa, mas que se tornou o maior e mais trágico símbolo dessa geração de plástico. Vamos destrinchar com frieza se ele foi a maior vítima desse sistema corrupto que o mimou e o blindou desde a infância, ou se ele se tornou, conscientemente, o maior cúmplice e beneficiário financeiro da queda livre do Brasil. A lista de convocados da seleção ainda tem o dedo sujo de patrocinadores nas sombras, ou hoje em dia a escolha é 100% honesta do treinador?